Shalom Ubrahá. Para nós agora, mais uma aula, para todos nós, amigos da ONG, mais uma aula. E essa aula é do nosso grupo fechado, do nosso curso Cabala do Teilim. Hoje, a aula que o nosso querido Rabino Glauber vai dar é sobre o Teilim 35. Com vocês, meu querido esposo Hillel. Shalom Uvrahá. E o nosso querido Abba. Shalom Uvrahá para todos os nossos apoiadores da ONG. E nossa aula de hoje é sobre o Teilim 35, no qual o rei Davi ele fala: todos os meus ossos vão falar. Como pode ser que os ossos vão falar? Hashem mechamocha, eles vão falar: Hashem, quem é como você? Matzil ani mechazak memeno, que você salva um pobre de alguém que é mais forte do que ele. Ve ani bevion migoslo, você salva um pobre, um miserável, de alguém que quer roubar ele, desse que vem roubar ele. E aparentemente essas palavras elas não são inteligíveis. Ou seja, como pode ser que os ossos vão falar e ainda vão cantar uma shirá para Hashem? E quando ele fala que Hashem ele salva o pobre e o miserável, o Evion, essa pessoa que não tem absolutamente nada, e Hashem salva ele de quem quer roubar ele. Então, quando o versículo ele não é compreensível, não tem como compreender ele de uma maneira normal, aí nós vamos para a Kabbalah, para o lado profundo, para o Zohar, e aqui o Zohar vai dizer o seguinte, que os nossos ossos, eles vão testemunhar os nossos ossos puros, eles vão testemunhar, eles vão falar uma shirá para Hashem, vão falar um cântico para Hashem, vão falar: Hashem, quem é como você? Tem um rabino da Mishnah de 2000 anos atrás, ele é chamado de Tana. Então os Tanoim, eles estudaram esse versículo, assim eles explicaram: Rasha avonotav hakukim alasmotav. Pessoa que é uma pessoa ruim, que ele faz más ações, essas más ações estão registradas nos ossos dele. Por causa que os ossos da pessoa, eles são as ferramentas de ação, a gormim etavam, que eles fazem a transgressão acontecer. Então você imagina uma pessoa sem ossos, ela é uma pessoa inexistente. Então, para a gente poder fazer alguma coisa, nós precisamos ter o nosso esqueleto. Então, por causa disso que os ossos, eles são a parte mais essencial do corpo, neles vão estar registradas as nossas transgressões. E eles vão testemunhar sobre a pessoa. Ou seja, vai acontecer no futuro uma perícia no nosso esqueleto e vai estar registrado tudo que a gente fez de ruim. O mesmo acontece com o tzadik. Quer dizer, se até o Rasha, a pessoa ruim, toda coisa ruim que ele fez, ele acha que não tinha câmera verificando. Não existe Deus. Ninguém viu, mas isso está registrado nos ossos dele. Então, quanto mais a pessoa que é um tzadik, uma pessoa boa, que zchoyotav hakukim lo al atzmotav, as boas ações que ele faz estão registradas nos ossos dele, porque os ossos, eles são os responsáveis para que a pessoa consiga fazer uma ação, consiga fazer alguma coisa aqui nesse mundo.
Então, por causa que sem o nosso esqueleto a gente não teria como cumprir um mandamento divino, então por causa disso, todas as coisas boas que a gente faz, elas estão registradas nos nossos ossos. O Begin Kach, por causa disso, Amar David falou, o rei Davi, sobre os nossos ossos, que eles vão falar uma Shirah, eles vão testemunhar que eles estavam puros, quer dizer, não estava registrado neles nenhuma coisa ruim que foi feita, eles estavam sem nenhuma transgressão, e eles, por causa disso, era adequado para eles de fazer esse cântico para Hashem e falar Hashem Mikamoka. Ou seja, ou seja, a pessoa pode ficar tranquila. Antes de fazer uma coisa errada, ela não precisa olhar para ver se tem câmera, se tem aparelhos de escuta embaixo da mesa, se tem câmeras no teto, não precisa se preocupar com nada. Nos próprios ossos dela já está registrado tudo que ela faz de bom, tudo que ela faz de ruim. E a continuação disso é que por meio do estudo da Torá, nós conseguimos subjugar o nosso Yetzirah. Então ele diz que todos os nossos ossos vão dizer. O que quer dizer vão dizer? Ou seja, isso que está escrito, todos os ossos vão falar Hashem Mikamocha, Hashem, quem é como você? Matzil Ani, você salva o pobre, Mechazak Memeno, de alguém que é mais forte do que ele, Ve Ani Vevion Megoslo, você salva o pobre e o miserável, que é a pessoa que não tem absolutamente nada, desse que quer roubar ele. Inei Aikra, esse versículo, David Emrei Broch de Kutsha, o rei Davi, ele falou com Ruach HaKodesh, com a inspiração divina, como Kol Sefer Telim. Então ele diz que usou como todo o Sefer Telim inteiro, ele foi dito por inspiração divina. Não é chamado de profecia, mas é inspiração divina. Quer dizer, o rei Davi, cada coisa que ele falou aqui, ele está sincronizado lá em cima. A gente tem que perguntar isso que ele escreveu, todos os nossos ossos vão falar, quem viu uma coisa dessas, de os nossos ossos falarem uma shirah, falarem um cântico, o Meshiv, ela haikra, esse versículo vai acontecer quando Hashem for ressuscitar os mortos, e aí e aí Hashem ele vai fazer um milagre, ou seja, Hashem ele vai consertar o nosso esqueleto, ele vai ressuscitar o nosso esqueleto, ou seja, o que ressuscita é o esqueleto, que já virou pó, já virou cinzas, e não só que Hashem vai ressuscitar, o que sobrou de pedaços desse esqueleto, todos esses pedaços eles vão se unir, cada osso ele vai encontrar o lugar dele nesse esqueleto, e em relação à ressurreição dos mortos, ela vai acontecer somente para os esqueletos, mas a nossa carne, Hashem vai criar para a gente uma carne nova. Como está escrito, em relação aos mortos que Heskel, o profeta Heskel, ele ressuscitou, está escrito que se aproximaram os ossos, cada osso se encaixou no osso que precisava estar encaixado nele, e tem mais versículos que falam sobre esse assunto. Porque lá era um vale de ossos, né? Isso, e os ossos estavam tudo empilhados, então uns caíram para baixo, tipo um fêmur caiu. Assim, não somente que era um vale de ossos, mas o que aconteceu? Aquele lugar se chamava Emek Dura. Era um vale
onde na época do exílio da Babilônia, tipo, os babilônios trouxeram os judeus para lá, e a Gemara conta uma história que os judeus, eles eram muito lindos, tinham uma aparência muito linda, e as mulheres da Babilônia eram umas monstruosidades. Então, na hora que elas viam aqueles judeus, elas a Gemara descreve assim, que começava a pingar, quer dizer, elas ficavam muito excitadas. E aí os maridos entraram em pânico e deram um jeito lá que o governo da Babilônia fez um massacre e assassinou toda aquela comunidade judaica. Assim, a Gemara fala que esse era o motivo. E o Hashem mandou para lá, muito tempo depois, que aquelas pessoas já viraram esqueletos, quer dizer, e os babilônios, eles pegaram partes daqueles ossos, eles faziam muito artesanato, talheres carésimos de ossos, e eles pegaram aqueles ossos daquelas pessoas e fizeram talheres, e era uma coisa tão aristocrática, assim, tão cara, que chegou até a mesa do rei. E no dia que o profeta Hezkel foi ressuscitar os mortos, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, ele estava comendo e voou o garfo e a colher, escaparam das mãos dele e foram lá para o Emek Dura. E o rei da Babilônia perguntou para os magos da Babilônia o que está acontecendo, e aí eles falaram, e isso aconteceu no ato que, olha, divina providência toda, o Nebuchadnezzar, rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele fez uma estátua de si próprio, uma coisa assim enorme, uma coisa gigantesca, fez uma estátua de si próprio. Ele sabia que o profeta Daniel, que trabalhava para o governo da Babilônia, na hora que ele vai dar uma ordem de todo mundo se prostrar em frente a essa estátua, o profeta Daniel não vai se prostrar. Então ele já mandou o profeta Daniel para a terra de Israel para procurar a fonte do rio de água quente que tem em Tveria. Lá em Tveria tem as fontes de água quente. Então ele deu um trabalho que ele não precisava para o profeta Daniel procurar as fontes de água quente lá em Tveria, para ele não estar na Babilônia naquele dia. Então, naquele momento, o Nabucodonosor reuniu todo o povo da Babilônia e falou para todo mundo se prostrar na frente da estátua dele, e quem não se prostrasse na frente da estátua já tinha preparado o estádio de fogo para jogar aquelas pessoas e eles virariam cinzas. Então, todo mundo se prostrou na frente dessa estátua, fora 3 pessoas que estavam lá, Hanania, Meshal e Azar, eram 3 profetas. O Nebuchadnezzar mandou jogar eles no estádio de fogo, jogaram eles lá, e o Nebuchadnezzar olhando, quer dizer, uma coisa assim que já foi preparada, a estátua, o estádio de fogo, a coreografia foi preparada assim, especialmente de uma maneira que o rei pode assistir a tudo, e o rei, ele viu que as 3 pessoas que estavam lá, não só que estavam lá 3 pessoas, mas tinha uma 4ª pessoa junto com eles, uma pessoa que não foi jogada lá, que ele não sabe de onde apareceu essa pessoa, e ele viu que eles não pegaram fogo, não se queimaram, não aconteceu nada, estavam lá normalmente como se nada tivesse acontecido, e depois não sei como tiraram eles de lá, e na hora que tiraram, eram 3 pessoas, não eram 4. Aí quando o profeta Daniel voltou, isso está no livro de Daniel, o rei conta para o Daniel, falou, olha, eu joguei 3 pessoas, e eu vi que lá tinham 4, e a face dessa 4ª pessoa é como a face do Filho de Deus, que eles usam essa linguagem para Elohim, Filho de Deus, para falar que é um anjo, quer dizer, alguém do mundo de cima lá. Aí se pergunta, a Gemara pergunta, de onde o Nebuchadnezzar tinha visto um anjo? O rei da Babilônia, pessoa tão ruim, de onde ele tinha visto um anjo, para falar que a face do quarto é como a face do anjo.
Então, dizem nossos sábios que ele estava no exército do Sanherib. Ele era um soldado, ele e o Nebuzaradan, o futuro general da Babilônia, eram soldados no exército do Sanherib que veio para Jerusalém, tentaram conquistar Jerusalém. Hashem fez um milagre, surgiu o anjo Gabriel e todo aquele exército do Sanherib, todo mundo morreu. Só sobraram 5 pessoas, e entre essas 5 pessoas tinha o Nebuzaradan, que era o futuro general da Babilônia, Nebuchadnezzar, que era o futuro rei da Babilônia, e lá ele viu o anjo. E na hora que ele fala a face do quarto, aí a gente entende que o tzadik, ele é maior do que o anjo. Porque até o Goi lá, ele falou, olha, a quarta pessoa, não a primeira, né? Então, nesse momento que ele mandou jogar o Hanan, o Meshal e a Azaria no Kivshana Eish, no estádio de fogo, e ele estava assistindo para se divertir lá, ver eles pegando fogo, e de repente ele viu que não, só que não aconteceu deles pegarem fogo. Ele estava comendo, e o garfo, a faca dele eram de osso, coisa cara, e voaram da mão dele, saíram pela janela e ele pergunta para os magos da Babilônia o que está acontecendo, e os magos falam para ele, olha, o amigo desses 3 aí está ressuscitando mortos no Emek Dura, no Vale de Dura. Então, quer dizer, eles falaram, tá vendo, eles estão aí no fogo, eles não pegam fogo. O amigo deles está lá ressuscitando mortos, então te cuida. Né? Então, na prática, essa ressurreição dos mortos que o profeta Heskel fez, ela parece uma linguagem assim que Hashem pede para ele ir para o Emek Dura, para o Vale Dura, e Hashem pergunta para ele, será que esses ossos podem ter carne? Então, dessa linguagem, que depois o profeta fala para Hashem, você sabe, e Hashem faz um milagre, que aquelas pessoas parecem carne nelas, e eles voltam a ser pessoas normais, e nessa hora a gente aprende que a ressurreição dos mortos vai ser a ressurreição dos esqueletos. E depois a gente vai criar a carne para a pessoa, uma nova criação. Por que vai precisar ser uma nova criação? Porque o nosso corpo atualmente é um corpo perecível. Diz o rei Davi no Tilim, Yemesh Notenu Shivim Shana, os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos muito fortes, 80 anos. Imagina uma pessoa de 80 anos, bate na porta, está pedindo emprego, ele vai começar a vida dele. Aí você vai falar, você não vai começar a vida, você já está terminando a vida, né? Quem você começa a trabalhar agora, aqui no Brasil tem carteira de trabalho registrada, você vai registrar, fazer o seu primeiro registro com 80 anos. Então, de uma maneira genérica, todos os países do mundo, a expectativa de vida, a média de vida é 7 ponto alguma coisa. 73, 78, mas nunca você vai encontrar um país que a expectativa de vida deles é 100 anos de idade. Tipo, que todo mundo lá, a maioria das pessoas vive até 100. Então, quer dizer que o nosso corpo não só que é um corpo perecível, uma tartaruga vive mais do que a gente. É um corpo perecível de um nível bem perecível. E no futuro, então, Hashem vai fazer para nós um corpo como o profeta Elias, quando ele vem para esse mundo, ele se reveste no corpo material. É um corpo material que você pode metralhar, ele pode atacar nele mísseis e bomba atômica e não acontece nada. Ele não é perecível. Quer dizer, está com uma bomba atômica no profeta Elias, quando ele aparece nesse mundo com o corpo material. Profeta Eliyahu Navi, a palavra Navi quer dizer profeta. Então, hoje a gente fala profeta Eliyahu, eu falo Eliyahu Navi. Eliyahu Navi aparece, você está com uma bomba atômica nele não acontece nada. Que o corpo se tornou perecível porque no começo do mundo, o Adão, ele comeu a fruta proibida. E ele baixou o mundo material para um nível de Klipat Noga, que é uma clipa. E a clipa é o lado impuro, ela é perecível. O bem é eterno, o mal é perecível. Então, sendo que baixou para um nível de clipa, então o nosso corpo material
perecível, por isso que o corpo da ressurreição tem que ser criado à parte. Então Hashem vai ressuscitar os nossos ossos e depois criar para nós uma carne nova que já não vai mais ser perecível. E aí você faz a pergunta, por que a gente precisa ressuscitar? Então imagina uma pessoa começar por baixo, mais baixo. É um russo na Rússia, que ele é alguém que não é judeu de verdade, porque o Don Yitzhak Abravanel falou que os europeus são os Bnei Esav. Na Rússia não teve cruzadas, não teve inquisição, não teve mistura nenhuma, então ele é um goi de verdade. Alguém que de verdade não é judeu. Hashem pediu para eles, todas as pessoas que não são judeus, para cumprirem 7 mandamentos de Bnei Noach, porque isso é o que eles são capazes de fazer. Tem uma história que o Hillel da Mishnah, Hillel Zaken, veio uma pessoa que queria se converter ao judaísmo. Então essa pessoa, ele primeiro foi para o Shammai, né, para o Betadin, e falou para o Shammai, eu quero me converter ao judaísmo, mas eu quero que você me ensine toda a Torá em quanto tempo eu conseguir ficar num pé só. Shammai ficou muito bravo, colocou ele para fora com muita falta de educação, e aí ele saiu reclamando. Aí falaram para ele, você deve ser um cara chato, porque para dar um rolo desses, né? Vai para ele tem muita paciência. Vai para ele vai te entender. Ele foi para Hillel recebeu ele com todo amor e carinho, e falou para ele, então você quer aprender a Torá inteira num pé só? Então fica num pé só, quanto tempo você aguentar num pé só, eu te ensino a Torá inteira. Aí a pessoa ficou num pé só, e o Hillel falou para ele, o que você não quer que te façam, não faz para os outros. Isso é toda a Torá. Agora você já sabe a Torá inteira. O resto é explicação. Então agora vamos estudar a explicação. Mas a Torá inteira é o que você não quer que faça para você, não faça para os outros. E pergunta o Rebbe, que o Hillel viu nessa pessoa que o Shammai não viu. Como o Hillel concordou em fazer a conversão dessa pessoa? Porque diz o Rebbe que o Hillel viu nele a seriedade, a pessoa queria aprender toda a Torá, ele tinha medo de não cumprir alguma coisa, ele tinha medo de não saber alguma coisa, então ele queria se garantir que ele vai saber toda a Torá. Então, pergunta o Rebbe, por que o Hillel falou para ele, o que você não quer que te faça, não faz para os outros? Porque ele não usou o lema do Rebbe Akiva, ame ao próximo como a si mesmo. Porque ele usou, o Hillel ele usou um termo contrário, quer dizer, o que você não quer que te faça, não faz para os outros. Então diz o Rebbe, porque essa pessoa, enquanto ele é um goi, enquanto ele não é judeu, o nível dele é esse. Você não tem como cobrar dele, ame o próximo como a si mesmo. Você só pode cobrar dele, não faça. Não assassina o outro, não rouba o outro, não faz, não maltrata o outro. Esse é o nível mais baixo. Depois que ele se tornou judeu, você já pode cobrar dele, faça, ame, faça alguma coisa. Então, quando a pessoa tem somente uma alma animal, como é o caso de um russo na Rússia, Hashem cobra dele, não assassina, não rouba, não dorme com a mulher do outro, não amaldiçoa Hashem, não come um pedaço do animal vivo. Somente não faça. Mas pedir para ele fazer, pedir para ele falar uma brachá, pedir para ele rezar, isso Hashem já não tem como cobrar dele, porque o nível dele é aquilo. Aquela pessoa falece, ele cumpriu os 7 mandamentos de Bnei Noach, ele não assassinou, ele não roubou, ele nunca fez nada de bom, mas ele não fez também essas coisas ruins. Então, o fato dele não ter feito as coisas ruins, se ele não ter feito para o outro o que ele não quer que façam para ele, isso dá direito para ele a paraíso. A pessoa chega nos 70, 80 anos, ele falece, a alma vai para o céu. Qual é o céu dessa pessoa? No nosso mundo de Asiá, a gente tem um lado espiritual, que esse lado espiritual vai ser o paraíso das almas,
para essas pessoas que cumpriram os 7 mandamentos de Bnei Noach. Tem lá os anjos, se chamam Ofanim. Se você entrevistar essas pessoas lá, pergunta se eles querem nascer de novo, eles vão falar, não, muito obrigado, aqui está muito bom. A gente não quer voltar para o mundo material. Aqui é o paraíso das almas. E esse paraíso das almas está muito legal. E é claro que para usufruir desse paraíso das almas, a pessoa recebe um corpo espiritual. Mas o corpo espiritual, nesse caso, é nível de mundo de Asiá. E eles vivem lá eternamente, como esses anjos, os Ofanim vão viver eternamente. Eles vivem lá eternamente, nada mais é perecível. Mas eles ficam no céu, no mundo de Asiá. Nós já temos uma alma divina. Então, nosso baixo paraíso já começa o mundo acima. Já é o mundo de Yetzirah. Então, quando a gente morre, a alma vai para o céu, chega no mundo de Yetzirah, recebe lá um corpo espiritual para poder usufruir, porque a alma ela não tem como usufruir de nada se ela não tem um corpo. Então, a gente recebe lá um corpo espiritual, tem lá o anjo Gabriel, o anjo Michael, os dois estão esperando a gente com aquele corpo espiritual, e a alma corre feliz e alegre para se revestir naquele corpo. A partir disso ela começa a usufruir do paraíso e vai lá, entrevista essa alma. 1 hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Tudo que ela sofreu 70 anos, na primeira hora ela já recuperou. A segunda hora já é lucro. Entrevista essa alma, ela pergunta se ela quer voltar para esse mundo, ela vai falar, não, obrigado, tudo de bom. Não, aqui está muito bom, mundo das almas está muito bom, aqui eu fico, daqui eu não saio. Aí, uma pessoa que é um tzadik, ele já tem direito a um paraíso maior. Então, aquelas pessoas que eles, na Inquisição, falaram para eles, ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública com a mulher grávida, as crianças pequenas e todo mundo na fogueira. E eles falaram, eles não vão rezar para a estátua, eles morrem queimados em praça pública, mas não vão rezar para Deus me livre. Eles têm direito a um nível de paraíso que é maior ainda, o mundo da Briá. Lá estão os Tanaim, os Amoraim, grandes tzadikim. E aí eles chegam lá, 1 hora lá, é como 70 anos no mundo da Yetzirah. 1 hora no mundo da Yetzirah é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Então, entrevista essa pessoa lá, ele recebeu lá um corpo espiritual nível mundo de Briá, que só tem como usufruir lá, não tem como baixar com aquele corpo espiritual para outro mundo. Entrevista ele, pergunta se ele quer voltar para esse mundo aqui embaixo, ele vai falar, de jeito nenhum, nunca, jamais. Aí você chega no mundo de Atzilut, que é o paraíso dos patriarcas, é o paraíso, toda geração tem um tzadik, que ele é o tzadik da geração. Ele é o maior de todos, é o Moshe Rabbeinu da geração dele. Essa pessoa, quando ele falece, ele vai para o mundo de Atzilut, paraíso dos patriarcas. Aqueles tzadikim, eles estão num nível que é chamado de Merkavá, carruagem divina. É como a carruagem, ela não tem opinião própria, é para onde o condutor conduz ela vai. Então, naquele nível, onde estão nossas matriarcas, a Sara, a Rivka, a Rachel, a Leá, os nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov, onde está o Tzadik Ador, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Baruch Hai, naquele nível que é só para tzadikim, que eles estão no nível de Merkavá, lá é o mundo de Atzilut. Entrevista cada um desses tzadikim, se ele quer voltar para esse mundo aqui embaixo, ele vai falar não. E um dos 13 princípios da fé judaica é que a gente vai ressuscitar. Então, peraí. Ressuscitar para quê? Ressuscitar para quê? Agora chegamos nesse... No para quê? Então, imagina o caso da pessoa que morreu na Inquisição. Antes dele morrer, ele foi para o Rabino, perguntou ao Rabino o que eu faço. Os espanhóis falaram que daqui a um mês ou vou rezar na igreja, ou vão fazer um feriado nacional, vão fazer uma fogueira na frente da matriz e vão colocar lá minha mulher grávida, minhas crianças pequenas e eu e todo mundo, a família inteira, e o avô,
todo mundo junto naquela fogueira, vamos tacar fogo, a cidade inteira vai aplaudir e vai ficar assistindo a gente gritar e berrar até morrer. Então, o que eu faço? Aí o Rabino falou, olha, tenta fugir. Se você não consegue fugir, saiba que você vai para um alto paraíso com o Rabi Akiva, com todos os tzadikim lá. Então imagina você, não, o Rabi Akiva acho que é mundo de Atzilut, mas vamos ver todos os Tanem, Amoreim, todos os grandes tzadikim. E tá bom. E ele explicou para a esposa, explicou para as crianças, chegou o dia, falaram para eles, ou você vai rezar na igreja, ou a gente faz feriado nacional, vamos fazer uma mega fogueira, vocês vão morrer queimados em praça pública, e todo mundo lá rindo e agradecendo a estátua de ter. E eles falaram assim, a gente vai morrer queimado em praça pública, a gente não vai fazer idolatria. Chega o dia, coloco eles na fogueira e eles chegam lá no alto paraíso. Então, 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Acabou, não vão mais voltar para cá. 500 anos depois chegam e falam para eles, olha, agora os mortos vão ressuscitar. Eles falam, pera, não era isso que foi combinado? Não era isso, a gente está aqui por próprio mérito. Ganhamos por merecimento. Não era isso que foi combinado, não falaram que é para 500 anos. Então, como pode ser você vai convencer uma pessoa dessas a descer para esse mundo? Nós sabemos que Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Existe uma coisa chamada sabedoria divina. O que Deus determinou, não tem como mudar. Ele próprio não consegue mudar. Ele não vai fazer uma coisa contra a própria opinião dele. Ele não vai fazer uma coisa contra o que a sabedoria dele próprio determina. Por isso que todas essas histórias aí de Novos Testamentos é todo papo furado. Porque se Hashem determinou a Torá, entregou a Torá, que ela é a sabedoria divina, entregou a Torá na frente de milhões de judeus, que estavam lá todas as 10 tribos, e as 10 tribos perdidas estavam lá, e mais 3 que não estão perdidas também estavam lá, quer dizer, 13 tribos de Israel, mais os Kohanim, estavam lá todas as almas de todas essas pessoas que vão se converter ao judaísmo no futuro. Hashem entregou a Torá na frente de todo mundo, e na Torá está escrito não roubar, você não pode dar um golpe. Então, não pode ser que depois disso ele, pelas costas, muda o contrato com um grupinho de 10, ou depois chega o Maomé e fala, dá para fazer isso, então agora ele mudou de novo com um grupinho de 1. E, então, a sabedoria divina, ela não é mutável, ela é imutável. Então, não tem como Hashem mudar alguma coisa. Então, como pode ser se um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem vai dar um prêmio para quem fez o bem? E o outro princípio é que os mortos vão ressuscitar? É uma contradição. Pera, se ele já deu o prêmio para quem fez o bem, a pessoa está no alto paraíso. Vai ter agora que ressuscitar para quê? Aí nós vamos para o segredo da coisa, que o Adão e a Eva, que eles são as almas divinas originais. E todos nós somos ramificações do Adão e a Eva. E mesmo a pessoa que não sabe que ela é judia, mas ela está procurando o judaísmo, então isso mostra que ela tem uma alma divina. E todas essas almas divinas, elas são ramificações da alma do Adão e Eva, que, diz o Zohar, o Adão, a fonte da alma dele, ela é Chokhmah de Atzilut. E a Eva, a Havá, a fonte do aspecto feminino da alma já é Binah de Atzilut. Ou seja, se a gente volta até o paraíso dos patriarcas, que uma pessoa como você e eu não tem a capacidade de estar lá, mas mesmo se a gente fosse Moshe Rabbeinu, se a gente fosse Abraham Avinu, se você fosse Sarar e ficar Haleluia, e estivesse naquele alto paraíso no mundo de Atzilut, que é o paraíso das matriarcas, dos patriarcas, esses que são chamados de Merkavá, de carruagem divina,
que eles têm identidade própria, mas não têm opinião própria, mesmo se você estivesse lá, você estaria simplesmente ganhando de volta o que você já tinha antes, sendo que a fonte da sua alma é a Chokhmah de Atzilut. Você voltando para o mundo de Atzilut, você só ganha de volta o que você já tinha. E nos 13 princípios da fé judaica está lá que Hashem tem que te pagar pelo que você fez, te dar uma recompensa pelo que você fez. Então, te dar de volta o que você tinha não é pagamento, não é recompensa. Imagina, você vai fazer um trabalho e depois volta para casa. O fato de você ter voltado para casa não é pagamento. Quer dizer, é um término do trabalho, mas não é o pagamento pelo trabalho. Agora você está esperando o pagamento chegar. E a Hashem não tem como dar para nós um nível acima de Chokhmah de Atzilut, acima do nível onde nós nos tornamos parte de Deus, porque acima daquele nível a gente é brilho do sol no sol. Ou seja, nós não temos mais a nossa identidade própria. No mundo do Tou, que é acima de Atzilut, Abraão já não é mais Abraão, Yitzhak já não é mais Yitzhak, Yaakov já não é mais Yaakov, Sara, Rivka, Rachel e Leá, eles já não são mais Sara, Rivka, Rachel e Leá, é tudo brilho do sol no sol, todo mundo vira Deus. Então não tem como pagar para a gente pelo que a gente faz. Como Hashem resolve isso? Aí, por causa disso, ele criou o mundo material. Esse mundo material onde a gente vive. Está escrito, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. No começo, Deus criou o céu e a terra estava vazia e isolada. Então, diz o Zohar, tem aqui uma contradição. Se Deus criou o céu e a terra, ela não está vazia e desolada, porque ela acabou de ser criada. E o vazio e desolada ainda está escrito que ela era, quer dizer, antes de ser criada. Aí diz o Zohar que acima do mundo de Atzilut está o Olam Hatov. Então você imagina se a gente vai dos mundos de baixo para cima. Você está aqui nesse mundo da Asiá. Sobe um nível, o mundo da Yetzirah, 1 hora no mundo da Yetzirah é como 70 anos dos maiores prazeres aqui no mundo da Asiá. Sobe um nível, o mundo da Briá é como 70 anos no mundo da Yetzirah. Sobe um nível, o mundo da Atzilut é como 70 anos no mundo da Briá. Quer dizer, cada nível já é um prazer, assim, uma revelação divina que você tem um prazer que não tem que ter a capacidade de poder usufruir desse prazer para não se tornar, não deixar de ser parte de Deus e virar Deus. Aí você vai chegar, imagina então no Keter de Atzilut, que é o mundo do Tou, qual é o nível de revelação divina lá? O prazer que você teria lá seria tão grande que você deixaria de existir. E para Hashem te dar isso, então ele foi obrigado a fazer o mundo material a partir da quebra dos receptáculos do mundo do Tou, que é o mundo vazio e desolado. E a partir dessa quebra dos receptáculos, cai aqui nesse mundo o que a gente chama de alma animal. A partir dessa quebra dos receptáculos, Hashem ele faz o mundo material. Ou seja, a terra era vazia e desolada, que se Hashem pegou como matéria para fazer o mundo material, Hashem ele pega uma matéria que é a quebra dos receptáculos, os receptáculos do mundo do Tou quebrados. Então, o que quer dizer? Imagina uma coisa que não tem tamanho, não tem medida, não tem peso, não tem cheiro, não tem cor, não tem aparência, não tem nada, não tem peso, não tem nada. Quer dizer, não tem nada que identifique ela, não tem um cheiro, não tem uma consistência, não tem uma aparência, não tem... No hebraico não existe uma palavra para definir isso. No hebraico essa coisa não existe. No aramaico também não tem uma palavra para definir isso. No aramaico também essa coisa não existe. O Rabbi Shimon Bar Yochai encontrou uma palavra em grego que se refere a uma coisa que existe, mas ela não tem peso, não tem medida, não tem tamanho, não tem aparência, não tem gosto, não tem textura, não tem, quer dizer, mas existe.
E ele usou essa palavra chamada Yuli. A gente vai chamar isso na linguagem cabalística, a gente vai chamar isso Homer Yuli, matéria Yuli. Ele usou essa matéria para fazer o mundo material. Quer dizer, o nosso corpo material, a raiz dele é no mundo do Tov, que é acima de Atzilut. A nossa alma animal, a raiz dela é no mundo do Tov, que é acima de Atzilut. Por causa disso, Hashem vai ter que ressuscitar o nosso esqueleto. Por causa disso, Hashem vai ter que fazer para nós um corpo material, uma carne nova, que ela não vai ser mais perecível, e para que a gente consiga usufruir de um alto paraíso mais alto do que o mundo de Atzilut, que vai ser chamado de Keter de Atzilut, que é o Malchut do mundo do Tov. Então a gente só consegue usufruir de um nível tão elevado e sem desaparecer, sem se tornar brilho do sol no sol, sem se tornar Deus de volta no lugar de ser parte de Deus. A gente só consegue usufruir daquele nível se a gente tiver um corpo material e uma alma animal. Então a nossa alma divina se reveste na alma animal, que a raiz dela é aquele mundo do Tov, e ela se reveste no corpo material, que a raiz dele é aquele mundo do Tov. E por meio disso a gente consegue, usando o corpo material e a alma animal como corpo espiritual, a gente consegue usufruir daquele nível do mundo do Tov, que é acima de Atzilut, acima do paraíso dos patriarcas. E aí é considerado que Hashem te pagou pelo que você fez. Então nós recebemos 613 mandamentos. E aí nós cumprimos esses 613 mandamentos. Imagina que a gente vem para esse mundo algumas vezes até cumprir tudo, né? A gente não cumpre de uma vez só. E aí a gente recebe o pagamento por isso, que a tal ponto que esse mundo aqui embaixo, esse mundo material, vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. O lado material dele, o lado espiritual vai continuar sendo o paraíso das almas animais, com aqueles anjos do Zofanim, mas o lado material dele vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso. Então aproveita que a paisagem que você está vendo aí, que no futuro já não vai ver mais. Todo esse inferno já não vai mais existir, né? Já vai se revelar o lado espiritual do mundo material. Então imagina. E dá para imaginar isso? Não tem como imaginar. Isso dizem todos os nossos sábios. O Rambam até falou. São coisas que você não tem como porque imaginar. Ninguém viveu, né, Abba? Ninguém viveu. Se você estivesse no nível daqueles, você viraria Deus. Você ia se tornar o brilho do sol no sol. A gente se torna parte de Deus em Atzilut. Acima disso, você é brilho do sol no sol. O que é o brilho do sol no sol? Você consegue pegar ele com a mão? Ele já é sol. É o exemplo que é dado. Sim. Tipo, aí você já volta a ser Deus. Você não tem mais identidade própria. E então, por causa que ninguém estava lá para ver de tão bom que é, mas não tem como a gente acessar aquele nível, e a gente só vai conseguir acessar aquele nível na ressurreição dos mortos, usando a nossa alma animal, o nosso corpo material, como proteção, como um corpo para usufruir daquele nível. Então, por causa disso, essas pessoas que estão no alto paraíso, aquelas pessoas que faleceram na Inquisição, aí você vai falar para eles, agora o mundo de baixo ficou mais alto paraíso do que o alto paraíso. Aí elas vão querer descer. Elas vão querer descer. Esse é o motivo da ressurreição dos mortos. Então diz o rei Davi, na hora que a gente ressuscitar, os nossos ossos, eles vão falar um cântico para Hashem. O que ele quer dizer com isso? Que os ossos já vão incluir o corpo inteiro, que Hashem vai fazer a carne, uma carne já que não é perecível. Então quando a gente ressuscitar, a primeira coisa a gente vai falar um cântico para Hashem. E para que isso aconteça, teria que descer essa profecia para o mundo. Aí o profeta Hezkel, ele foi escolhido para falar essa profecia, para que no futuro os mortos ressuscitem. Então tinha que ter a profecia para trazer esse assunto aqui para esse mundo. Que é daí do vale, né? Sim, aí Hashem falou para ele fazer como um exemplo, que essas pessoas não vão ter corpos que não são mais perecíveis, mas como exemplo de ressurreição, Hashem falou para ele ir lá no Emek Dura, ressuscitar aquelas pessoas. Eles ressuscitaram, e aí a Gemara pergunta, mas será que isso foi um exemplo
Será que eles ressuscitaram e depois voltaram a ser aqueles ossos secos? E aí levanta o Rabi Uda Ben Bater, ele mostra o tefilim dele, ele fala, olha, o meu tataravô era uma dessas pessoas que ressuscitou, e ele casou, teve filhos, eu sou o tataraneto dele, e esse é o tefilim dele. Então, quer dizer, o negócio foi real. Sim. É uma amostra. Exatamente. E perguntas? Na questão, então, que o Hillel fez antes, sobre as pessoas que são cremadas, que eu acho que isso é uma pergunta que vai vir para o grupo, né? Muito bom. Então, assim, a pessoa estava lá na Inquisição 500 anos atrás, os padres ameaçaram ela, falaram, olha, você vai para a fogueira com a sua mulher grávida, suas crianças pequenas, a família inteira, vai ter feriado nacional, todo mundo vai vir aqui comemorar que vocês estão morrendo. E bem assim, filme de terror. E a pessoa falou, olha, o rabino falou que a gente vai para outro paraíso, então não me importa, a gente morre, não vamos fazer idolatria. Eles morreram queimados lá na fogueira, tudo virou cinzas. Pozinho, depois varrido e não sobrou nada. Mas sempre, dizem nossos sábios, aqui atrás do nosso esqueleto, onde termina a coluna vertebral, onde tem a escadinha do crânio, tem um osso. Eles não explicaram detalhadamente qual é esse osso. Eles disseram que o nome dele é Etzem Luz, mas pelo judaísmo você não pode dissecar uma pessoa nem numa faculdade de medicina, tipo, então não dá para saber, né? Não tinha como, mas eles apontaram assim atrás da nuca. Diz que é onde que fica o nozinho do tefilim, bem em cima. Onde fica o nozinho do tefilim, que é embaixo da escadinha do cérebro, assim, a escadinha do crânio. Que a gente tem um bonequinho aqui, daí tem o primeiro osso. O nozinho do tefilim fica preso lá, não consegue subir mais do que isso. Tem a escadinha, então esse osso se chama luz, com Z, e um átomo dele sempre permanece a ponto de a pessoa ser trazida. A partir desse átomo, a pessoa vai ressuscitar no futuro. Aí o que vai ressuscitar, diz o Zohar, é somente o esqueleto. Depois disso, nesse esqueleto, Hashem cria uma nova criação, não ressurreição, uma nova criação de carne, nervos e veias e tudo, mas já que não é perecível, é como os anjos no céu, assim, é como o profeta Eliel, a gente fala Eliel Anavi. A palavra Anavi quer dizer profeta. Eliel Anavi, quando ele aparece nesse mundo, ele é obrigado a aparecer, se revestir com o corpo material dele para interagir no mundo. E ele aparece também só como alma. Quando tem um Brit Milá no mundo inteiro, a circuncisão de um neném judeu no 8º dia, ele aparece, mas aí ele só, todos ao mesmo tempo, porque ele é alma, a alma não está limitada. Mas uma vez ele teve que salvar o Rav Amnon Saba, e o Rabi Shimon Bar Yochai fez uma aula importante, e precisava de um selinho do rabino lá, que está tudo kasher. Eu precisava de alguém do outro mundo, porque o Rabi Shimon Bar Yochai falou somente sobre coisas do outro mundo, então tinha que vir alguém de lá para testemunhar que estava certo. Então ele convidou Eliel Navi para a aula. Eliel Navi não apareceu. Rabi Shimon Bar Yochai encontrou Eliel Navi depois e perguntou como pode ser que você não veio para a minha aula. Eliel Navi falou que tinha que salvar o Rav Amnon Saba e tinha que estar lá com o meu corpo material. Então ele foi lá, derrubou um muro em cima dos romanos e fez lá coisas de super-homem, assim, que podiam dar 1000 flechadas nele, não ia acontecer nada. Mas estava com o corpo material, quer dizer que o corpo material dele já é um corpo material do futuro. Uau. Já não é perecível. Pelas coisas que ele fez, né? Sim. Então, assim, todos vão ressuscitar, todas as pessoas que têm essa alma divina, porque as pessoas que têm alma divina são obrigadas a ressuscitar, porque a origem dessa alma divina é no mundo de Silut, e ela só tem como receber a recompensa pelo que ela fez, recebendo um nível acima, e só tem como a gente usufruir desse nível acima por meio da nossa alma animal, do nosso corpo material, que tem como raiz aquele mundo do Tov.
Agora, uma pessoa que não tem essa alma divina, ela não precisa ressuscitar, porque ela já ganha o paraíso dela no nível espiritual, paraíso das almas, então se ela morreu, foi para o céu. Não volta mais para a terra. Então, no ínterim, o que a Hashem quer nos dar é ele mesmo. Ele quer Isso ele quer mesmo, se dar. isso é tão certo, isso é tão certo. Olha, uma definição tão exata, uma definição tão exata. Ele quer que a gente vença, ele quer que a gente cumpra a mitzvot, ele Para ter fez uma esse mundo revelação divina maior em dele todo... mesmo, dele se doar. Exatamente. Todo o prazer que a gente vai ter É dessa ele. revelação divina de Hashem se revelar para nós. Nossa. Então tá bom, Abba, não tem mais perguntas. Podemos encerrar então? Sim, Então, sim. agora, essa aula vai ter uma continuação dela. A gente, logicamente, demos início aqui agora às aulas de Teilim novamente, ao curso de Kabbalah Teilim. E essa aula foi dedicada pela nossa querida amiga da ONG. Tá no celular aqui. A nossa amiga da ONG, Emília, para a irmã dela, Sara, que depois eu vou deixar o nome dela escrito aqui, Sara, para Reforço Lemar, para cura completa. Ela vai fazer uma cirurgia, então essa aula foi dedicada para nossa querida Emília, para cura completa e pronto restabelecimento da irmãzinha dela, Sara. Então, um beijo no coração de vocês e tudo de bom. E deixa as perguntas no grupo. Porque essa aula ela é gravada somente para o grupo, então não pode ser compartilhado o link. Vocês não podem passar esse link para ninguém, ele vai estar bloqueado só para vocês do grupo. Essa aula é só do grupo, então. Tá tão boa a aula. Você está acompanhando aí, né? Eu estou acompanhando. Aprendendo hebraico, como é brevemente aula de hebraico. A gente vai do continuar. nosso estúdio novo. Agora vamos dar início a todos de volta, né? Agora a nossa sala vai ficar pronta, Baruch Hashem, e aí a gente vai poder dar início à continuidade, né? A aula de hebraico, a curso de Kabbalah do Teilim, que a gente está no 35, esse de hoje é 35, então tem muito Teilim aí, e se você quiser dedicar a aula de Teilim para alguém da sua família, ou para você mesmo, para cura, você só me chamar no privado. E Atzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres e grande estilo. Kol Tov e muita alegria. Amém. Kol Tov.